Boa tarde, mulher de Deus, graça e paz, tudo bem com você? Glória a Deus, eu espero que sim. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a pastora Luana França, esse é o momento do devocional Eu Me Disponho. Aqui no nosso canal nós temos 3 publicações diárias, 3 encontros diários. Primeiro a oração da manhã, que já foi às 6 horas da manhã, agora o devocional Eu Me Disponho. E à noite, às 18 horas, a oração da noite. Para você que já está inscrito aqui no canal, já quero pedir para você, depois que terminar de ver esse vídeo, dar um like nele, né? Compartilhe ele com o maior número de mulheres possível. E é claro, né, gente? Continue aí vendo os vídeos, dando like, entra nas suas redes sociais, compartilha, pega o link desse vídeo aqui e compartilhe ele na sua rede social. Me ajude a evangelizar, a levar a palavra do Senhor para mais mulheres. E você que não está inscrito no canal, deixa eu te dizer uma coisa. Aqui nesse canal a gente fala de Jesus de manhã, de tarde, de noite, no devocional, nas orações. Enfim, a palavra que nós focamos aqui é Jesus. Se você está buscando instrução, se você está buscando conhecer um pouco mais da palavra, receber a instrução do Senhor através da Bíblia, porque tudo aqui é através da Bíblia que nós fazemos. Se você tem buscado ter um pouco mais de intimidade com Deus, alcançar um nível de intimidade com o Senhor que você ainda não conseguiu alcançar, esse canal é o lugar certo. Então você inscreva-se aqui nesse canal, ative o sininho das notificações e aí você, depois de ver esse vídeo, faça como eu acabei de pedir para as irmãs inscritas, clica aqui, dá um like, dá um joinha no vídeo e depois você compartilha esse vídeo com mais mulheres, na sua rede social, com as mulheres que você conhece, até que você não conhece, tem a oportunidade, compartilha. Hoje eu tô numa condição, né? Porque chega um momento que a gente fala de Jesus em qualquer situação. Porque quando a gente tá começando, quando a gente é apresentado para Jesus, sabe? Primeira vez, assim, aquele primeiro encontro, tem aquele primeiro amor, aquela sensação maravilhosa, mas a gente ainda não tem aquela propriedade para falar de Jesus, porque a gente está começando a caminhar com Ele e o nosso olhar ainda não está totalmente transformado. Na verdade, o nosso olhar ele nunca estará totalmente transformado, porque todos os dias o Senhor acrescenta sobre a minha vida, sobre a sua vida, realmente um olhar diferenciado. Ele vai mudando. É como se fosse pequenas doses, sabe? Gotinhas de transformação, gotinhas de unção, né? Gotinhas daquele azeite puro. Enfim, o Senhor ele vem transformando, ele vem mudando e não é assim da noite pro dia, de uma única vez, mas é pouco a pouco. Então, quanto mais tempo de caminhada você tem com Deus e busca, tá? Você vai mudando mesmo a sua forma de olhar, a sua ótica é outra, com certeza você vai acontecendo dessa maneira, você vai começar a conversar com alguém, daqui a pouco quando você está vendo, você já está falando de Jesus. Porque você vai conseguir contemplar. Quando o seu olhar muda, você consegue enxergar os detalhes que Deus já fez na sua vida, o transformar, as mudanças, batalhas que você já venceu, que são batalhas só suas. E muitas dessas são batalhas silenciosas, que as pessoas não conseguem visualizar, elas não conseguem ouvir. Tem pessoas que até fazem parte desse propósito, dessa batalha, mas nem sabem que fazem parte. E você está ali lutando, batalhando, trabalhando e Deus está fazendo a obra. Mas por que Deus está fazendo a obra? Porque você está se colocando à disposição dele. E você está se deixando moldar, você está se deixando transformar, alcançar. E isso é o que Deus vai vendo e vai contemplando a sua vida através do que você tem entregado para Ele, do seu nível de entrega, do seu nível de busca, do seu nível de renúncia, do seu nível de obediência, né? Naquilo que você tem se colocado. O Senhor, Ele vai te conduzindo e quando você vê, você tá pra lá, tá pra cá, tá ali, tá lá, tá fazendo, porque Deus está conduzindo da maneira dele. É assim que funciona, é assim que nós fazemos. Uma mulher que tem vida com Deus, ela se deixa moldar, ela se deixa usar, ela se deixa conduzir pelo Espírito Santo do Senhor. E pode ter certeza que o caminho que você vai trilhar, que o caminho que você vai seguir vai ser o melhor. Para algumas pessoas, ou até mesmo para você em alguns momentos, vai ter situação que você vai falar, eu faria diferente, eu não quero. Mas se for para você fazer do seu jeito, você não tinha colocado Deus no negócio. Então, bora seguir o caminho que Jesus está conduzindo aí para você, que Deus está colocando na sua frente, porque
é esse o caminho. Mesmo que a sua vontade em alguns momentos seja outra, acredite, é o caminho que Deus está te mostrando. Esse é o melhor. Glória a Deus. E olha só, como eu sempre falo aqui, acabei de falar, se você quer saber mais de Jesus, buscar mais a presença de Deus, saiba que aqui todas as nossas ministrações são de base bíblica. Isso mesmo, não tem nada de eu acho não. É Deus e acabou. É Ele que manda, ok? Mas para que nós venhamos ser contempladas com a misericórdia de Deus e Ele venha nos direcionar na palavra hoje, eu quero pedir a Deus direção e eu quero convidar você para fazer isso comigo. Feche seus olhos em nome de Jesus, por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, Senhor, te agradecendo por este momento, glorificando o Teu nome e reconhecendo a Sua grandeza diante de nós, porque somos frágeis e somos pequenas, Senhor, mas o Senhor é grande. O Senhor é o Deus poderoso, onipotente, Deus da nossa vida, alma e salvação. E neste momento, nós nos anulamos, Senhor. Eu anulo a minha vida e peço que o Senhor prevaleça diante de mim, que eu não fale nada que esteja de acordo com a minha vontade, mas que a sua vontade permaneça e que a palavra aqui ministrada alcance os corações da forma como o Senhor deseja alcançar. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. É sobre isso, é sobre deixar Deus tomar conta da situação. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o nosso fundo de oração, que eu tô sentindo ele um pouco alto, né? Acho que assim tá um pouco melhor, para que realmente eu não tenha que ficar falando muito alto, em nome de Jesus. Olha só, então já pega a sua Bíblia, se você tiver aí, tudo bem, se não tiver, não se preocupa, eu vou estar lendo aqui, mas o que eu sempre peço para as irmãs é o seguinte, amadas, olha, vou voltar naquele assunto que eu sempre falo, que eu sou a chata, tá? Leia a Bíblia. Tá? Não se contente somente, pastora, mas a senhora não fala da Bíblia? Eu falo, amada, eu falo. Mas o que eu quero é que você entenda a Bíblia, não somente de me ouvir falar. Eu quero que você seja uma mulher que conheça a Bíblia. Eu quero que você seja uma mulher que, aliás, eu quero que você seja uma mulher que tem intimidade com Deus. A ponto do momento em que eu estou aqui falando e ministrando e você está aí do outro lado, em concordância de espírito, porque você já conhece esse Deus. E é só através da palavra, através da Bíblia que você vai ter esse entendimento. Eu quero que você conheça mais. Eu não quero que somente eu seja a pessoa, não quero reter o conhecimento de Deus em mim. Eu quero que você ouça e eu quero que você tenha entendimento disso que você está ouvindo, que a concordância seja em espírito e não simplesmente no físico. Entende? Então, eu sou a pastora chata que fala, leia a Bíblia. Busque conhecimento através da palavra, glória a Deus. Não pegue esse vídeo, você ativou as notificações aí do YouTube e ele já, olha, tem um novo vídeo da pastora Luana lá, depois quando sobrar um tempo eu vejo. Amada, não é só meu vídeo não. Quando sobrar um tempo eu leio a Bíblia, quando sobrar um tempo eu vou na igreja, quando sobrar um tempo eu vou orar. Não tem que sobrar tempo para Deus, esses tempos têm que estar numa escala de prioridades na sua vida. Porque se você não priorizar ter uma vida com Deus, se você não priorizar ter essa comunhão com o Senhor, como que você quer ser prioridade para Ele? Como você quer entrar num momento de aflição, num momento de necessidade e olhar, Senhor, me socorre, me prioriza nesse momento? Como você quer, tá? Então pensa sobre isso. É necessário ter intimidade com o seu Criador. Glória a Deus. Se você estiver com a sua Bíblia, abra ela no livro de João 14. João capítulo 14 e vá lá para o versículo 26. Se você não estiver com a sua Bíblia, não tem problema, eu vou ler aqui. Eu sempre desvio o olhar, amadas, porque eu tenho um notebook que fica aqui. Aí eu entro aqui, vejo a palavra, eu controlo o fundo de oração, que aqui, o vídeo é gravado aqui em casa e Deus está na obra. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, então, olha só. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou dá-la como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Glória a Deus. Amadas, essa passagem aqui, meu coração até aquece. O Senhor, Ele está falando, depois que Ele ressuscitou, sobre a ida dele, que Ele vai voltar aos céus. Ele está conversando, explicando que Ele vai voltar ao céu.
E está dizendo que o Espírito Santo será enviado para consolar. Olha, amadas, nós somos privilegiadas demais. Quando eu vejo hoje tantas coisas acontecendo e as pessoas falam assim, ó, a gente tem essa questão, deixa eu só acertar um pouquinho a câmera, que eu tô achando que ela tá um pouquinho perto demais, quando eu encosto, longe demais, acho que tá melhor. Quando nós falamos da questão de tudo que está acontecendo no mundo hoje, das maldades, das atrocidades, que a gente se depara com tanta coisa ruim, não é? E eu sempre ouço falar assim, mas desde que o mundo é mundo, acontecem coisas ruins. Porque você vê, antes de Jesus vir já acontecia. E quantas vezes eu já ouvi isso, gente? Antes de Jesus vir já acontecia, que não sei o que lá, não sei o que tem. As pessoas sempre foram ruins, sempre teve isso. É porque agora tem a mídia que fica mostrando que não sei o que. Olha, em algumas coisas, a gente entende. E até algumas coisas têm sentido. Porque, por exemplo, para nós hoje, a gente tem notícia de coisas que acontecem do outro lado do mundo. Nós estamos aqui no Brasil, a gente sabe o que está acontecendo na Austrália, a gente sabe o que está acontecendo no Japão, a gente sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos, sem sequer ter pisado lá. Por quê? Porque hoje a mídia, ela nos traz, né, na velocidade da luz, todas as informações que nós nem buscamos, já está aparecendo. Você liga a televisão hoje num determinado canal, falando de coisas que está acontecendo nos Estados Unidos, já muda para coisa que está acontecendo em Fortaleza, já muda para coisa que está acontecendo na Europa. Então ele vai mostrando tudo que está acontecendo em todos os canais hoje de notícias, e a gente tem aí, são vários canais focados em notícias, e nas rádios também, né? Quando você coloca na rádio tal, de manhã, fala sobre várias coisas, sobre situações em outros países, enfim, hoje a imprensa, ela virou assim, ela tem um lugar no mundo de grande destaque e que possibilita ela te trazer a tempo real coisas que estão acontecendo em outros lugares. Então, essa velocidade de informação traz para nós coisas, né, que a gente sabe que até antes de Jesus aconteceu, claro, e a notoriedade é muito maior porque nós temos hoje essa questão da imprensa que está em todo lugar, e ramificada não somente na televisão, como também na internet, como também nas rádios, enfim, né, nos aplicativos de celulares, tal. Então, a gente tem uma série de situações hoje que nos traz a informação na palma da nossa mão. E isso viabiliza e isso aumenta a proporção do conhecimento de tudo que está acontecendo no mundo, com certeza. Na época de Jesus não tinha isso. Antes de Jesus não tinha isso. Tudo que acontecia ficava muito naquele cenário ali, cada um na sua dor, no seu problema, mas não tinha aquele boom, como uma fumaça que alcança quilômetros do outro lado do mundo. Só que a gente tem a Bíblia aí que mostra, que fala sobre coisas que aconteceram, né? E as pessoas, elas fazem essa comparação. Não, mas que antes de Jesus já tinha isso? Já tinha. E olha só, e isso me preocupa. A pessoa não tem... Por isso que eu falo, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Porque se antes da vinda de Jesus, você lê a Bíblia, você entende que o Espírito Santo de Deus, ele não estava na terra. Porque aqui quando Jesus fala, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porque quando o Senhor Jesus, ele ressuscitou, que ele voltou, depois da morte, ele ressuscitou, ele ficou por 40 dias na terra com os seus discípulos, tal, e me ensinando mais e falando mais. Era o tempo, sim, de finalizar a boa obra de Deus. Quando ele, né, teve a sua ascensão, quando ele voltou para os céus, simplesmente foi derramado o Espírito Santo de Deus sobre a terra. O Espírito Santo de Deus veio sobre a terra e veio para todos. Porque a palavra do Senhor diz que ele não era mais o privilégio de alguns. O que significa que antes da vinda de Jesus, o Espírito Santo não estava sobre a terra. Ele estava sobre a vida de alguns. De alguns. E eram poucos. Poucos homens tinham o Espírito Santo consigo. Ou seja, o Espírito Santo, ele não tinha ação na terra. Ele não estava evidente para todos. Hoje ele está. Então isso me preocupa, porque quando eu vejo que com a presença do Espírito Santo de Deus, o homem é capaz de tantas coisas,
Isso então não coloca a maldade. Entenda que o nível de maldade não está no mesmo patamar, ele está muito superior, gente, está muito superior. Nós temos que realmente nos preocupar. Nós temos que realmente nos colocar como pessoas, como mulheres cristãs e falar assim, peraí, é verdade isso aí. Se antes o Espírito Santo, olha só, antes do Espírito Santo habitar sobre a terra, estar na terra, para todos, o Senhor, ele destruiu a terra com água. Porque ele se arrependeu de ter feito o homem, que a maldade era tanta. Agora imagina, gente, eu sei que agora, mas aí a gente entende que, olha como foi o sacrifício de Jesus, olha como o sacrifício de Jesus teve um altíssimo preço, de uma forma que hoje o Senhor, ele nos olha, né, de uma forma, porque já foi pago o preço, o sacrifício foi muito grande. O Espírito Santo está entre nós e a gente ainda tem aí coisas absurdas acontecendo, né? A maldade cada vez mais exposta, cada vez mais intensa. E as pessoas ainda querem, mas isso sempre aconteceu. As pessoas ainda querem dar aquela escala, sabe? Isso é mais ou menos, isso é mais, que eu já falei aqui que não existe essa escala, que isso é só na nossa cabeça que existe. Porque Deus olha tudo num todo, porque a palavra de Deus é sim, sim e não, não. Você me ama? Mais ou menos. A mesma coisa de perguntar se tá grávida, mais ou menos, amada. Desculpa, não existe isso. Ou é sim ou é não. Ou, é verdade. Não, não é que é verdade. Mais ou menos, não, amada. Ou é verdade ou é mentira, não existe isso. Entende? Essa escala somos nós quem colocamos, essa coisa da nossa cabeça. Isso não existe diante de Deus. Pecado é pecado. O mal maldade é maldade, gente. Não existe essa escala, não existe algo que vá... O que acontece é que o Senhor, ele vai tratando em nós tudo aquilo que nós temos que não agrada a Ele, Ele vai tirando e vai colocando dele, Ele vai colocando dele. Só que para isso nós precisamos permitir. Então nós estamos muito iludidas com esse mundo aí, tem muita coisa, muitas nuvens em cima de muita situação para nos fazer engolir pequenas coisas, como coisas, detalhes, que fazem toda a diferença na nossa vida com Deus, como se fossem coisas simples. Nós não podemos ser pegas nos detalhes. Não podemos, amadas. Não podemos. Por isso que eu falei aqui, eu sempre falo no início do vídeo, nos outros vídeos eu tenho falado, às vezes eu falo rápido, né? Nos outros vídeos eu tenho falado, e eu me preocupo muito com isso, porque as pessoas, elas não estão buscando conhecer Jesus através da palavra. Elas querem conhecer Jesus ouvindo palavras isoladas, ouvindo os pregadores falarem. Eu acho que ouvir o pregador é maravilhoso, porque eu gosto de ouvir, viu, pregadores. Muitas vezes eu pego, quando eu tô lavando uma louça, quando eu tô fazendo qualquer coisa assim, que eu tenho um tempo parado em algum lugar, eu gosto de ligar o meu celular aqui e coloco um pregador falando, um culto, sabe, que tem no YouTube, tem bastante. Isso edifica a minha vida, eu gosto. Só que tem pregadores que eu comecei a ouvir que eu já não ouço mais. Porque a pessoa fala e como eu conheço, como eu tô lendo a Bíblia, como eu tô conhecendo a Bíblia, como eu conheço a Bíblia, tem coisa que fala, não, peraí, isso tá na Bíblia, mas a interpretação tá esquisita. Você entende, gente? Então, por quê? Essa questão de interpretação é algo que vem de Deus. O Senhor, Ele conduz, o Senhor, Ele te dá a revelação da palavra. Então, assim, você precisa ter essa comunicação com o seu Criador, porque você vai entender. Você tem condições de se... Não, isso aí eu não vou... Isso aí eu vou passar. Isso aí eu não vou receber. O problema é que tem muita gente recebendo tudo que é passado para elas por falta de conhecimento. E aqui, olha, o Senhor trouxe uma revelação maravilhosa. Será que você já tinha parado para pensar que naquela época o Espírito Santo não estava ali para todos, não eram todos que recebiam o Espírito Santo de Deus? E hoje, depois da vinda de Jesus, depois do sacrifício, quando Jesus voltou para o lado do Pai, o Senhor deixou o Espírito Santo Consolador, mas não com o intuito apenas de nos consolar,
mas com o intuito de nos instruir, com o intuito de interceder pelas nossas vidas e pelas nossas atitudes, muitas vezes nos impedindo de fazer coisas insanas, muitas vezes de nos impedir de sair do cenário da vontade de Deus e entrar na nossa carne para que venhamos conflitar contra o propósito de Deus na nossa vida? Parou para pensar nisso? Você já tinha analisado desse ponto? Se não, faça o que eu falei para você, continue buscando a palavra, continue buscando, porque o Senhor trará a revelação para você. É muito importante que nós venhamos ter esse conhecimento. Amadas, vai chegar um tempo que muitos vão buscar a palavra e não vão conseguir achar a palavra. A gente já tem aí países que não é em todo lugar que a pessoa pode ler a Bíblia. Tem países que a Bíblia não pode ser aberta. Entende? Então, assim, hoje nós somos privilegiadas porque nós temos essa condição, e o mundo inteiro é privilegiado porque o Espírito Santo, ele está. Quando você abre a Bíblia com o intuito de conhecer mais de Deus, gente, a Bíblia não relata isso, mas eu tô dizendo para você que eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já fica aqui, é como se fosse, abriu a Bíblia e já se aproxima. Porque só a presença dele já te constrangir a se quebrantar e ali ficar preparada para que Deus venha revelar a palavra dele para você. Olha, quando eu comecei quando eu li essa passagem e comecei a entender e lembrar dessa questão que naquela época o Espírito Santo não estava para todos, e hoje nós temos esse benefício, nós temos essa bênção, nós temos essa graça que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, e as pessoas não querem, as pessoas não buscam, as pessoas abrem mão por falta de conhecimento. E quanto menos a pessoa conhece, mais cega essa pessoa fica. Porque você vai falar de Deus para ela, lá ri, você vai falar de Jesus para ela, lá... Tem gente que já, não quer saber. Mas tem gente que, depois. Não, outro dia. Tá bom. Sabe assim? A pessoa, ela tá enuviada, sabe? Como se tivesse uma nuvem de fumaça que impede as pessoas de enxergarem. Que não seja você essa pessoa. Busque conhecimento na presença de Deus, porque olha só. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. A paz que o Senhor se refere é aquela paz que excede todo entendimento humano. Porque essa paz temporária que o mundo te dá, isso é um momento, é uma pausa, na verdade, não é uma paz, é uma pausa na guerra. Tipo assim, te dá 10 minutos de fôlego para você sentir que está entrando numa zona de conforto que é ilusória. Porque a verdadeira paz, ela vem do alto. Ela vem diretamente do trono de Deus para nós. E nós só conseguimos receber dessa paz quando nós entramos num cenário de reconhecimento da presença de Deus, num nível de adoração, de busca, de comunhão. E aí você entende que muitas vezes, diante de situações assim complicadíssimas, você esteve equilibrada. Mas não é porque você está sempre plena, não, é a paz de Deus que está em você, que está sendo derramada sobre a sua vida justamente para que você consiga dar continuidade. O Senhor, ele te instrui, o Senhor, ele cuida, o Senhor, ele sara, ele liberta, ele dá equilíbrio, ele traz paz. Então, amada, busque a presença do Senhor enquanto você ainda pode achar. Busque conhecimento no Senhor. Busque intimidade com o Senhor. Quando eu falo aqui dessa questão de conhecer a palavra de Deus, de estar inserida no corpo de Cristo, é para que você venha viver plenamente a sua comunhão com Deus. Isso te trará situações, você vai viver situações com Deus que você, depois quando você parar para lembrar, você fala, meu Senhor, é o Senhor puro agindo na minha vida. Glória a Deus. Amém? Espero que você tenha recebido daí. Eu recebi daqui, até aqui o Senhor falou.
Que seja bênção para você essa palavra. Reflita sobre isso. Amadas, nós temos o Espírito Santo de Deus, não somente para nos consolar, mas para nos constranger, para interceder por nós, para nos instruir, para nos conduzir. Aproveite. Aproveite ao máximo tudo que o Senhor tem entregado para você. Porque é por amor que Ele tem entregado para você. Porque o mundo não te ensina. Na verdade, o mundo não te ensina, né? Na verdade, o mundo te sufoca. E não é o mesmo amor, pode ter certeza. Glória a Deus. Amém? Juntas em Cristo, em nome de Jesus. Eu por você, você por mim, Cristo por nós. Vamos fazer assim, combinado? Glória a Deus. Amadas, até que o Senhor falou, espero que você tenha recebido a palavra. Olha só, a gente ainda tem um encontro hoje, às 18 horas, mas todos os dias nós temos 3 encontros, tá? A oração da manhã, o devocional Eu Me Disponho, que você tenha recebido, que seja edificante para você. Compartilha com a sua amiga. Você sabe que eu tenho certeza que você tem amigas aí que você fala, olha, pastor, essa mulher precisa ouvir isso, ela precisa conhecer mais de Deus. Amém? Ó, beijo no seu coração. Até mais tarde. Graça e paz.